palavra de Deus diz aqui em Lucas 5, a partir do verso 17. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam assentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Alguns estudiosos dizem, irmãos, que mais de 6.000 mestres da lei estavam ali reunidos, né? E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. 20. Vendo que a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Tuca, abra sua Bíblia para mim aí, em Isaías 9, 1, 2. Queridos, Cafarnaum, ela ficava assim, perto do mar da Galileia. E ela ficava entre duas tribos, Zebulão e Naftali. Vamos dizer, era um lugar que verdadeiramente Deus tinha um propósito muito grande com aquele lugar. Deus tinha uma promessa, Deus tinha um projeto maior do que os dias que eles estavam vivendo. Só, queridos, que esse cumprimento, essa promessa já tinha sido lançada lá pelo profeta Isaías, que a Tuca vai ler aqui agora, 9, do versículo 1 e o 2. Lê para mim, amor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, que já existia... dois também. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amados, Zebulão e Naftali era a terra, vamos dizer assim, aldeias, era conhecido como a aldeia do conforto e do consolo. Só que eles não estavam vivendo esses dias. Eles não estavam vivendo essa presença do conforto e do consolo. Sabe por quê, irmãos? Por causa da incredulidade. Por causa, vamos dizer assim, deles perder o propósito, o foco da palavra, aonde, vamos dizer, os mestres da lei, os sacerdotes, eles estavam dirigindo todo o propósito para um outro entendimento que era baseado na lei, né? E eles estavam distorcendo, tirando todo o foco do ambiente do milagre, irmãos, e trazendo uma condição somente para o natural, para aquele natural que nós estamos acostumados a ver e ouvir, né? Mas existia algo ali muito forte em relação a esse lugar, amados, que era entre Zebulon e Naftali, sobre Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, ela tem um outro significado. Dizem que pode ser que seja a aldeia de Naum, o profeta, né? Mas isso não é comprovado assim, mas parece que tem algo relacionado com isso daí, né? Então, o que eu quero dizer hoje, amados, é a respeito desses homens que Deus
trouxe para que pudesse carregar aquele enfermo. Eu queria dar um pano de fundo em relação ao propósito, a promessa que já estava sobre aquele lugar, sobre aquela encosta, sobre as três tribos ali, as três aldeias que já estavam ali, uma ligadas na outra. Deus tinha algo grande para eles que eles não estavam vivendo, né? Eu coloquei aqui, queridos, no versículo 17, certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos o povoado da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Queridos, existia ali muita informação, existia ali muitos homens estudiosos, muitos estudiosos em relação acerca da lei. Existia homens que verdadeiramente gastaram a sua vida inteira para entender, eram homens que governavam, eram homens que dirigiam aquela aldeia, eram homens que traziam, vamos dizer assim, aquietavam o coração do povo. Eles não deixavam que o controle saísse das mãos deles. O maior medo desse governo na atualidade era perder o controle sobre a população, sobre o povo. Então, eles sempre colocavam ali tudo que aparecia, irmãos. Eles tinham cuidado de ver, analisar isso e aquilo. Se eles vissem que ia trazer uma liberdade para aquele povo, eles já travavam, eles já brecavam, eles já tiravam do meio. Essa era a função deles. Entende? Mas Jesus chegou naquele lugar. E a Bíblia nos mostra aqui, queridos, que a Bíblia fala aqui nesse mesmo versículo: e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. E o poder de Deus estava com Jesus. Então, agora, a partir de agora, irmãos, existia uma outra condição. Além da pessoa de Jesus, que simbolizava o próprio Deus, o poder de Deus, existia agora aquela condição de todo aquele ser alcançado pela cura, todos os doentes serem curados, todo aquele povo, irmãos, começar a entender, os olhos deles a se abrir, o pensamento, a mente, e eles começassem a atentar para uma outra realidade. Eles olhar para ele e ver a condição da vida que eles estavam levando, uma vida sujeita a uma autoridade que apenas tinha o conhecimento de uma lei, mas não tinha, vamos dizer assim, a revelação do milagre de Deus, a restauração, a cura, a transformação. Então, aquele lugar que foi chamado para ser conforto e consolo não tinha isso. Mas agora, de repente, entre um homem que é o próprio conforto, que é o próprio consolo. Ele não entrou, irmãos, com uma placa, eu sou esse, eu sou aquele. Ele entrou na pessoa dele. E ele entrou naquele lugar e enquanto ele ensinava, irmãos, algo de muito forte Jesus ensinava. Algo de muito rico Jesus ensinava. Ao ponto de reunir muitas pessoas. Mas muitas pessoas, irmão, e ao ponto de... E todos aqueles, irmãos, que a fama de Jesus já percorria aquela região. Se cumprindo a promessa que foi lá em Isaías 9, amados. Que o Senhor ia trazer luz para aquele lugar. O povo que já se em trevas, aquele povo que... Entendeu, amados? O povo, a Bíblia fala que ele já estava em trevas. Então, de repente, Deus ia mudar agora aquele ambiente. Jesus é a luz. Amém. Jesus é o próprio conforto, Jesus é o próprio consolo. E ele chega para aquele lugar. Pronto, aquilo que foi falado pelo profeta agora está acontecendo. Aleluia. Está acontecendo. Algo está acontecendo naquela cidade. Algo está acontecendo, irmãos, na casa de Pedro. Tudo leva a crer, irmãos, que Jesus usou a casa de Pedro pela proximidade, pelo conhecimento, pelo relacionamento. Algo estava ali, estava nascendo algo, e Jesus escolheu Cafarnaum, irmãos, porque era, vamos dizer assim, localizada em um ponto que ele tinha facilidade para se alcançar vários lugares muito mais rápido. E de repente, amados, aquele ensino veio, aquela condição de poder, de vida, irmãos, está mudando agora Cafarnaum. Aquilo que estava em trevas agora começa a enxergar luz. Só que, irmãos, por várias vezes existia o contexto desses homens que tinham o controle de tudo, que tinham o poder
dessa situação religiosa naquele lugar. Irmãos, a maioria de um tempo, amados, o povo foi governado por uma religião, por um peso de uma religião, por um medo de um inferno, amados, por um medo de um pecado, vamos dizer assim, imperdoável. Então o povo ele foi acometido por sentenças, irmãos, que era um tremor, era um medo, não digo que era um temor, não, era algo que assustava. Então a Bíblia deixa bem claro ali que essa era a questão desse tempo, aonde esses mestres da lei, aonde esses fariseus, eles traziam apenas o conhecimento. E será, irmãos, que nós começamos, eu notei um trem aqui, irmãos, eu coloquei assim, cuidado para que nós não venhamos nos tornar apenas mestres da lei. Apenas pessoas que governam pessoas. Apenas pessoas que vamos dizer, que não deixam as pessoas crescerem. Que não deixam as pessoas enxergar a luz. Que não deixam as pessoas entrar no sobrenatural de Deus. Irmãos, a igreja está aqui com um propósito, amados. E a liderança da igreja não tem um lugar cativo, não, especial para esse ou para aquele, não. O nosso propósito, queridos, é trazer luz para esses lugares. O propósito da igreja atual, assim, quando Jesus chegou, a igreja chegou com ele. A igreja chegou com ele. Então, nós temos que nos tomar muito cuidado para que nós não venhamos se tornar esse mestre de leis. Aonde nós estamos, vamos dizer, colocando as pessoas dentro de um lugar onde a gente está toreando todo mundo, não tem crescimento, não tem revelação, apenas um temor, apenas um sistema de escravidão, apenas aquele conceito assim, cara, você não pode entender isso, você não precisa entender disso, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Irmãos, não é isso, isso é uma condição dos fariseus. Mas agora a luz chegou, amados. O conforto voltou para aquele lugar, porque já era vamos dizer, uma promessa sobre aquele lugar. Consolo e conforto. E Cafarnaum estava no meio dessas duas cidades, dessas duas tribos. E Cafarnaum, irmãos, foi um lugar que Jesus chegou e reuniu todo mundo. Reuniu todo mundo, porque os feitos que Jesus estava fazendo chamou atenção. Chamou atenção, esses homens que carregaram, esses 4 homens que carregaram o paralítico, eles não conheciam Jesus, mas eles já tinham ouvido falar muito de Jesus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Esses somos nós nos dias de hoje, amados. Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer para ver. Amém, amém. Então, amados, se nós estivermos no propósito de ver para crer, nós estamos ainda no projeto dos mestres da lei. A incredulidade ainda está em torno de nós estamos embrulhados no pacote de incredulidade. Apenas um enfeite bonito. Mas aquilo não tem vida, não serve para nada. Não serve para nada. E a Bíblia relata aqui, irmãos, que eu coloquei aqui, amados, quem questiona não vive o milagre de Deus. Aqueles homens com muita instrução, mas eles não podiam ver o milagre de Deus. Aqueles homens com muito conhecimento, mas Cafarnaum continuava sem luz. Cafarnaum continuava sem trevas. Cafarnaum continuava com o povo doente. Cafarnaum continuava com pessoas com a mente cativa. Cafarnaum continuava num império de incredulidade. Então, irmãos, quem apenas questiona, nunca vai viver um milagre. O que eu quero trazer hoje para nós, irmãos, é um entendimento que nós precisamos entrar em um lugar que indiferente se funciona ou não funciona, mas em nós habita algo diferente, amados. Em nós habita algo diferente. Esse é o encargo da igreja, aonde a igreja chega, a igreja muda aquele ambiente. Querido, eu declaro que aonde você chegar, o ambiente vai ser transformado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos arrancar de nós todo questionamento, vamos arrancar de nós todas as dúvidas, toda a incredulidade, as incertezas, vamos tirar de nós a nossa arrogância, o nosso ego, em nome de Jesus. Irmãos, nós somos chamados para trazer luz. Nosso achismo, isso, nós somos chamados, irmãos, para reverter
o que governa o ambiente, se é a morte, reverter em vida, se é trevas, reverter em luz. Irmãos, tem algo dentro de nós que muda o ambiente. Amém. E Jesus chegou naquele lugar que tinha promessa de consolo e conforto, amados. Mas até os dias de hoje, só existia conhecimento. Só existia informação, amados. Mas um povo cativo. Um povo preso. Um povo preso. E a Bíblia relata aqui, irmãos, a partir do 18, diz assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Para colocá-lo diante de Jesus. Onde que eu estava aqui, irmãos? 18. Para colocá-lo diante de Jesus, eu coloquei aqui, queridos. Quem são esses homens? Depois disso, quando que você ouviu falar nesses homens? Eu estou me enrolando aqui com o microfone, ele caiu aqui, mas eu peguei ele de volta. Ao vivo é assim mesmo. Qual o nome desses homens? Não sei. Não sei. Depois dessa passagem, quantas vezes mais esses homens foram mencionados? Irmãos, eu achei um nome para esses homens. Agora sou eu, tá? Não é nenhum, não é... Eu cheguei nesse lugar. Eu coloquei mãos sem nome. Mãos sem nome. São homens, irmãos, que eles tiveram umas mãos. Eles não precisaram ter um nome. Eles não precisavam ter um microfone. Eles não precisavam ser chegados de Jesus assim ao ponto de pessoalmente, apenas... Irmãos, não. Eles não se importaram com nada disso. E eles pegaram aquele paralítico. Irmãos, um pouquinho mais para frente, vocês vão ver algo que Deus colocou no meu coração que é tremendo, né? E esses homens, irmãos, eles olharam para cá, carregaram, pegaram, eles olharam para aquele amigo que estava na maca, eles se compadeceram, falaram assim: não, nós podemos mudar a vida desse sujeito aí. Nós podemos, o cara que está ali dentro ensinando, ele pode mudar essa situação aqui agora. Agora, só que tem um porém, ele não consegue vir aqui e nem o paralítico sozinho consegue ir lá. Então, agora, o que precisamos fazer então? Ele precisa de mim. Ele precisa das minhas mãos, ele precisa dos meus pés, ele precisa da minha força, ele precisa de mim. Ele precisa. E eles cataram ali, irmãos, e foram andando, e foram tentando entrar pela porta. Irmãos, ninguém facilitou. Ninguém facilitou. Ninguém, irmãos, olhou para aquela... vamos dizer, olhou para aquela situação daquele paralítico, irmãos, e se comoveu com aquela situação. Se compadeceu, porque ali era um contexto de olhar aquela situação. Poxa vida, o cara está em pior condição do que eu. Abre espaço, deixa passar, deixa o fulano. Então, existia um egoísmo naquele lugar muito grande. Existia, vamos dizer assim, estavam brindando aquele ambiente assim, com uma falta de fé, com uma incredulidade, um egoísmo, com uma vontade de apenas observar e de questionar as atitudes de Jesus, mas eles não estavam preparados para ver o milagre. Só que aqueles 4 homens, eles queriam ver o milagre de Deus. Amém. Irmãos, você vê o que você quer. Você vê o que você decide ver, amados. As suas atitudes vai definir o que você vai ver. O seu comportamento vai definir o que você vai ver. Tem pessoas nesse exato momento, amados, que estão precisando de mim e de você. Estão precisando de um amigo. Estão precisando de uma mão sem nome. Estão precisando de uns pés que caminham por ele. Está precisando de uma força que vai puxar ele pelo telhado. Tem pessoas nesse exato momento que não tem força para levantar, querido. E Deus nos fez saber dessas pessoas. E Deus nos colocou do lado dessas pessoas. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos livres daquele espírito que aprisionava as pessoas, amados, na individualidade. Porque ninguém facilitou, todo mundo dificultou, pelo contrário, ele não passou, amados. Ele não passou pelo lugar mais fácil. Ele não passou pelo lugar mais fácil. Queridos, ninguém vai facilitar para você passar, irmãos.
Ninguém vai facilitar para você trazer uma pessoa para o Senhor. Ninguém vai facilitar para você trazer luz para o seu casamento, irmãos. Ninguém, porque, irmãos, infelizmente, nós vivemos uns dias, irmãos, que se a igreja não entender o propósito dela, irmãos, nós vamos viver apenas mestres da lei e nós não vamos ver o milagre aonde no núcleo que precisa viver o milagre, irmãos, que é dentro da nossa família, que é na nossa saúde, irmãos, que é na vida dos nossos queridos, irmãos, que é na situação nacional que nós estamos vivendo, nas finanças do Brasil, nas finanças da sociedade. Irmãos, nós precisamos entender, em nome de Jesus, que nós vamos se movimentar diante daquilo que nós vemos. Nós estamos aqui, irmãos, como igreja, no contexto coletivo. Se eu posso andar, então eu vou ajudar aquele que não pode andar. Se eu posso fazer força por aquele que não consegue fazer força, eu vou fazer força. Se eu posso estender as mãos por aquele que não consegue estender as mãos, então eu vou estender as mãos, amados. Se eu posso crer por aquele que perdeu a fé, então eu vou crer por aquele que perdeu a fé. Isso, amados, é papel da igreja, isso é papel de meu papel, seu papel, dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos, irmãos, existe a criação toda, anseia, estão ali ansiosos pela manifestação do povo de Deus, pela manifestação da igreja, em nome de Jesus. Só que nós precisamos parar e atentar para essas coisas, irmãos. Não passar por cima como um exército que se sai para atropelar tudo. Não, amados. Nós precisamos cuidar dos feridos. Nós precisamos cuidar dos órfãos, das viúvas, dos doentes, dos fracos, amados. Aqueles que perderam a fé. Nós precisamos levar eles para frente de Jesus. Amém. No último versículo aqui que nós lemos nessa passagem, amados, no finalzinho diz assim: hoje vimos coisas extraordinárias. Irmãos, eu quero ver as coisas extraordinárias do Senhor. Amém. Mas o que vai determinar eu ver, irmãos, e viver, são as minhas atitudes. Se eu olhar que está difícil e não me compadecer com aquele que não pode, irmãos, queridos, em nome de Jesus, nem ele, nem eu vou conseguir viver. Porque existiam muitos homens de muita instrução, mas eles não viviam o milagre. Eles não viviam o milagre. Queridos, então, começamos a analisar o esforço, queridos. Quando se fala aqui que Jesus honrou, o que Jesus honrou nos homens? Duas coisas, foi a fé e o esforço. Então, Deus honrou a fé, a operação de milagre cabe a Deus. A operação de realização dos milagres é de Deus, é Ele que faz. Agora, o esforço é nosso. Então, queridos, quando existe a operação da fé, a liberação dos milagres e o esforço, amados, nós vamos ver coisas extraordinárias. Como igreja, nós vamos ver coisas extraordinárias. Então, amados, mas tem algo em nós que nós podemos honrar o Senhor. Tem algo em nós que a gente se atentar, sair daquele ciclo, queridos, que verdadeiramente só nos traz a informação, e somos informados, mas não vivemos. Queridos, em nome de Jesus, tem algo em nós que muda isso. Tinha algo em Jesus, amados, que estava mudando aquele ambiente, porque aquele ambiente foi chamado para trevas. Existia algo que estava reinando naquele ambiente que foi chamado para consolo e conforto, uma trevas densas, amados, porque o rei da Síria, lá atrás, ele colocou o povo nessa condição. Lá atrás, irmãos, olha o peso de uma palavra lançada. Lá atrás, os assírios colocou, irmãos, Naftali e Zebulon dentro dessa condição. Trevas. Mas Jesus, a Bíblia fala lá em Isaías, irmãos, que agora, através de alguém, a luz ia chegar. A terra. O povo que andava em trevas viu grande luz. Então, de repente, Jesus chegando, eles estão vendo a luz. Eles estão vendo a luz chegar, então aquele cenário está mudando. Querida, em nome de Jesus, vamos começar a mudar o cenário da vida de muitas pessoas também. Você é luz. Você é luz, querido. Chega para a vida de muitas pessoas que neste momento não conseguem chegar, amados. Vá acudir vidas que neste momento não conseguem sair do lugar, queridos.
Eu não estou falando somente no âmbito espiritual, não. Eu estou falando em todas as áreas. Em todas as áreas, amado. No livro de Tiago fala, se o cara tem fome, não adianta eu apenas orar por ele, eu tenho que dar comida. Eu tenho que andar no nível que ele está, até ele vir para o meu nível. Até ele vir para o lugar que eu estou, amados. Então, somente tem um contexto também, que eu só consigo trazer as pessoas para o lugar que eu estou. Eu só consigo resgatar a vida e trazer ela para um lugar aonde eu estou, irmãos, não vai além de mim. Então, eu tenho que me preparar, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que buscar a estar em um lugar em Deus diferente, para que quando realmente alguém precisar de mim, a pessoa venha para esse lugar também. Venha para esse lugar também. Então, queridos, e que lugar é esse, pastor? Esse lugar é em Jesus, é em Cristo. Amém. É na presença, amados. Aquele homem estava do lado de fora, irmãos, mas precisava entrar na presença. Não que o poder de Deus é limitado, queridos, mas tem coisas que Jesus quer ver, que a gente tem algumas atitudes, alguns esforços, irmãos, movimentar a fé, praticar a fé, irmãos, viver a fé. Jesus quer ver isso, amados. Jesus quer ver isso. Irmãos, Jesus quer ver, é a mesma coisa um pai, quando leva um filho para jogar futebol lá num campeonato, isso aqui. Eu lembro quando eu levava o Felipe para jogar futebol, ele fazia um gol, irmãos, eu vibrava. Que gol maravilhoso, ele chutava a bola de bico, a bola entrava, um golzinho normal, mas para mim era um golaço. Um golaço. Quando o Mateus começou a tocar teclado, ele... Irmãos, que lindo, que maravilhoso, que melodia que saiu daquele... Irmãos, mas ele só fazia no começo. Eu enxergava outra coisa. Eu enxergava outra coisa. Eles estão rindo aqui. Eu enxergava outra coisa. Então, queridos, eu consigo, vamos dizer assim, visualizar Jesus agora nesse exato momento, vendo os filhos, irmãos, andar em fé. Ele fala, é isso, vai filho, você consegue, continua, não para não. Jesus animando o coração dos seus filhos, Jesus vibrando com aquele momento, queridos, Jesus comemorando aquela atitude sua. Então, amados, eu vejo pessoas hoje nesse lugar. Chegou o tempo de nós começarmos a olhar para o lado, irmãos, e se manifestar como luz na vida das pessoas, amém, se manifestar como braço, se manifestar a fé. Você não crê, mas eu creio. Você está sem fé, mas eu tenho fé suficiente, e eu estou crendo, e você vai conseguir sair daí, e essa vida vai mudar, seu casamento vai ser estruturado, e nós estamos aqui como luz nesse lugar, e nós vamos brilhar em nome de Jesus, porque esse lugar, a tua casa, a minha casa, a nossa nação, irmãos, é a terra do consolo e do conforto. Então, em nome de Jesus, nós dissipamos essas trevas agora, porque a igreja do Senhor se levanta em nome de Jesus. Amém. Chegou o tempo de brilhar na vida das pessoas, irmãos. Chegou o tempo de nós vivermos a condição do verdadeiro evangelho e ver os milagres do Senhor. Não adianta a gente ter uma faculdade teológica, a teologia disso, não saber não é pecado, me entenda o que eu estou falando, mas não viver o milagre, queridos, não ir além daquilo que a informação nos traz, amados, não nos relacionar com a palavra, se relacionar com a palavra e se relacionar com o próprio Cristo, amados, e andar, irmãos, de verdade que a palavra diz, irmãos. Queridos, deixa eu falar para você, eu ouvi uma coisa antes que eu achei muito louco, achei legal. Várias vezes eu ouvi e isso me lembrou ontem, né? Irmãos, o contexto do evangelho é totalmente diferente daquilo que nós enxergamos ou pensamos, irmãos. No evangelho, irmãos, aquele que é fraco é forte. No evangelho, irmãos, aquele que é o menor, ele é o maior. O verdadeiro evangelho é aquele que é miserável, é o rico, queridos. Então, irmãos, é uma condição de você começar a enxergar na ótica de Cristo. Na ótica de Cristo. Nós precisamos, irmãos, voltar para essa essência. Nós precisamos atentar para essa essência. É nesse lugar que nós precisamos crescer. Fazer a diferença na vida das pessoas.
Irmãos, aquele homem estava do lado de fora daquela casa. Mas ele precisava entrar na presença de Jesus. E se não tivesse aqueles 4 homens, queridos, aquele homem não ia conseguir chegar na presença de Jesus. Mas se o propósito fosse de cura na vida daquele homem, ele seria curado. Mas Jesus foi para lá, irmãos, com um entendimento para ensinar aquele povo, queridos. Para tirar aquele povo da incredulidade, para confrontar a religião, para trazer uma verdade e jogar por terra todas apenas informações, amados. Querida, em nome de Jesus, chega de informação. O que eu quero é viver o milagre do Senhor. Amém. O que eu quero, irmãos, é ver o paralítico levantar e ir embora. Irmãos, e a Bíblia fala aqui, irmãos, que esses homens pegaram, tentaram entrar pela porta, não conseguiram. Existia algo ali que estava fechando, existia algo ali que estava impedindo, e não era nenhuma porta fechada, irmãos, natural, era uma espiritual, uma religião, um contexto, uma casta de demônios que não deixava as pessoas se achegar na presença de Cristo. Algo estava fechando aquela passagem, para que a verdade não entrasse, para que o milagre não acontecesse. Eu declaro hoje que em nome de Jesus, tudo aquilo que está cercando de você não viver o milagre do Senhor, tudo aquilo que está impedindo que o milagre do Senhor aconteça na tua vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Não importa, amado, se vai ser pelo telhado, se vai ser pela porta, pro lugar que tiver que ser. Só sei de uma coisa, o milagre vai acontecer. Nós repreendemos agora toda a ação do inferno que tem fechado, que a bênção do Senhor que nos alcance. Nós repreendemos agora que tudo aquilo que tem impedido que o milagre aconteça na minha vida e na tua vida, nós repreendemos e rejeitamos em nome de Jesus. Levanta, Senhor, mais homens, como esses 4 homens, amados, que nem Bíblia tem na Bíblia. Eles não precisavam de um microfone, eles não precisavam de um púlpito, amados, eles não precisavam de nada, eles precisavam apenas, irmãos, se movimentar na fé. Nem tinham visto Jesus ainda, eles apenas tinham ouvido falar. Tem alguém ali dentro que vai curar você. Tem alguém ali dentro que vai tirar você desse lugar aí, desse lugar de vergonha, desse lugar de miséria. Chegou a hora de você se pôr de pé. Querida, então, eles apenas ouviram falar. Imagina aqueles 4 homens conversando. Cara, a gente tem que dar um jeito de colocar esse fulano lá dentro. Nós temos que dar um jeito de colocar esse cara lá dentro. E a Bíblia relata, irmãos, aqui que eles olharam uma abertura em cima da casa, no terraço do teto da casa. Irmãos, agora começa o que eu quero trazer para vocês. Eu anotei algumas coisas aqui, irmão. Era comum, antes de eu falar, era comum, irmãos, que toda casa na Palestina existia uma abertura no teto da casa. E sabe o que? Lá em cima tinha um terraço. E sabe o que acontecia lá em cima? Por que dessa abertura e por que desse terraço? Porque as sementes que eles colhiam eram colocadas todas ali, Tuca. Para quê? É para o sol secar? Não, irmãos, é para o vento tirar as impurezas. Que o vento soprava e tirava toda a palha, toda a sujeira, e só ficavam os grãos de qualquer produção que eles tinham. De qualquer produção que eles tinham. Nesse exato momento, amados, o céu está selecionando o seu alimento. Nesse exato momento, o céu está soprando. Todo alimento ruim, o vento do Espírito está soprando todo alimento ruim e vai ficar somente os grãos bons, amados. O bom alimento, amados, em nome de Jesus. Olhe para o alto, queridos. O Senhor está selecionando o teu alimento hoje. Vai ficar para você os perfeitos grãos, os bons grãos, amados. Você vai ficar com o melhor alimento em nome de Jesus. Querido, então chegou o tempo de nós começarmos a olhar para essa questão. O que nós estamos comendo, amados? Se estamos comendo tudo de qualquer jeito ou nós estamos comendo apenas os bons grãos, amados? Deixe que o Espírito Santo de Deus te traga essa resposta agora. Em nome de Jesus, olha para você, amados.
Olha nesse exato momento, como que você está se nutrindo, como é que está a tua fé. Como é que estão os procedimentos dos seus passos? Como é que está o teu ânimo, amados? Queridos, nós passamos dias ruins, passamos. Pastor, mas a gente não pode ficar triste. Podemos, amados, mas é em nome de Jesus. Mas a gente não podemos permanecer, estacionar, querer morrer, queridos, em nome de Jesus. Nós não podemos, amados, querer estagnar o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, amados, é em nome do Senhor Jesus. Olhe para o alto. O vento do Espírito Santo está selecionando o meu e o seu alimento. Lá de cima vai vir coisa boa, querida, em nome de Jesus. Lá de cima vai vir coisa boa, em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, chega de comer qualquer coisa. Chega de comer qualquer coisa. Então, queridos, eu coloquei aqui algumas coisas, irmãos. Eu sei do horário, queridos, já vou terminar já, amém? Quando eles desceram ali, queridos, Jesus viu a fé deles, amados. Eu coloquei, observando esse contexto do modelo das casas, o porquê que existia esse terraço e o porquê que existia essa abertura, está falando de uma seleção. Está falando de algo que está sendo escolhido, preparado. Está falando de algo, de uma substância que tem todas as proteínas que nós precisamos. Está falando de algo, irmãos, bom. Está falando de algo bom. Então, amados, a Bíblia fala aqui para mim e para você, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados são perdoados. Eu coloquei assim: a fé exige uma ação. Se você tem fé, começa a ter ação, querido. Amém. Se você tem fé, começa a ter ação. Se você tem fé, começa a ter ação. Amém. Porque a fé exige uma ação. Aqueles homens ouviram falar, então eles tiveram uma ação. Cara, o cara que está lá dentro pode te curar. Você crê. Pode ser que aquele cara fosse, cara, a Bíblia fala que ele deixa bem claro que era uma situação muito ruim. Não fala quanto tempo, não fala se era de nascença, mas alguma coisa paralisou ele. Alguma coisa fez ele parar. Alguma coisa fez ele parar. Irmãos, olha só que interessante. Sabe o que aquele homem que descia pelo telhado significava naquele momento? Aquele homem, irmãos, que descia pelo telhado, naquele momento significava a própria Cafarnaum. Significada a própria Cafarnaum, que estava doente por causa dos pecados. Que estava doente por causa dos pecados. Então, eles descendo, aquele homem, os mestres que estavam ali não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles não tinham ideia, irmãos. Estava todo mundo doente em Cafarnaum, mas eles achavam que não precisava estar na presença de Jesus. Eles não precisavam do milagre. Não precisavam. Então, descendo ali naquele exato momento, era a própria imagem de toda aquela cidade, de toda aquela aldeia. Então, antes de qualquer coisa, os seus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Então, queridos, por que, pastor, ele perdoou primeiro os pecados? Por que perdoar os pecados primeiro? Irmão, porque existe um contexto de pecado que pode nos paralisar. Que pode nos colocar num leito de enfermidade, que pode nos tornar doente. Que pode trazer amargura para as nossas vidas, que pode trazer feridas incuráveis se a gente não passar pelo processo de perdoados são os nossos pecados. Pode ser curado, mas a pessoa não pode ser. Isso. Não significa que ela foi transformada. Tem lugar, tipo, todo mundo está nos vendo, amados, mas verdadeiramente não está nos enxergando. Então, o Senhor atuou primeiramente lá dentro. Não. Lá dentro. Então, o que o Senhor queria fazer em Cafarnaum, em primeiro lugar, era curar, era perdoar os pecados daquele povo. Aleluia.
Era começar a movimentar o poder de Deus ali, ó. A trazer legalidade de unção, de poder, de renovação, mudar isso, Tuca, mudar o governo daquele lugar. Aquele homem paralítico, irmãos, representava a própria Cafarnaum. Cafarnaum estava paralisada, Cafarnaum estava sem expectativa de vida, de viver. Cafarnaum estava ali na dependência de alguém, dar uma comida, levantar para fazer suas necessidades. Cafarnaum, que estava paralítica espiritualmente. Então, os seus pecados estão perdoados. Começou o processo, Tuca. É lá dentro. Começou algo a ser transformado lá dentro. Começou a verdade a ser manifestada. Irmãos, o milagre está acontecendo aqui dentro. O milagre está acontecendo aqui dentro. O milagre está curando cicatrizes nas nossas almas. O milagre, o perdão do Senhor está trazendo vida para nós, amados. O perdão do Senhor está nos devolvendo o passo, o andar. O perdão do Senhor está trazendo a movimentação dos nossos braços. O perdão do Senhor está trazendo voz para a nossa voz, irmãos, volume para a nossa voz. O perdão do Senhor está nos cuidando por dentro, amados, livrando a nossa alma do cativo, tirando a nossa mente do inferno. O perdão do Senhor está mudando aqui dentro. Cafarnaum, nesse exato momento, estava sendo mudado. A luz estava brilhando naquele lugar. Aquele homem estava diante do Senhor. Cafarnaum, todinho estava diante de Cristo. Estava ali, queridos, e algo dentro de Cafarnaum estava sendo mudado. E ali, irmãos, estava a maior liderança religiosa daquele lugar, irmãos. Irmãos, Jesus começou a tratar ali no meio, da onde precisava ser tratado. Jesus precisava mudar aquelas pessoas que realmente tinham influência, que ia falar ao coração das pessoas. Então, queridos, agora, irmãos, aí de repente Jesus fala assim, os seus pecados são perdoados. E em seguida ele diz assim para o paralítico, e você é curado. A partir de hoje você vai voltar a fazer o que você sempre fez, você vai voltar a andar, você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a se relacionar, você vai voltar a ter vida, você vai ser uma pessoa normal, você vai ser uma pessoa alegre, você não vai precisar mais dessa marca que te prendeu a vida inteira, você não vai precisar mais ser carregado pelos outros, pelo contrário, a partir de agora é você que vai salvar as vidas, você que vai levar as pessoas ao arrependimento, a serem perdoadas. É você. Queridos, o paralítico representava a própria cidade. Agora deixa eu chamar a tua atenção para algo muito particular que o Senhor chamou comigo. Eu represento a história da minha casa. O que a minha casa vive condiz com aquilo que eu sou. A verdade da minha casa está ligada com aquilo que eu creio. Então, querida, em nome de Jesus, vamos mudar a história disso agora. Vamos mudar a história disso agora. O Senhor precisa de uma igreja que funcione. O Senhor precisa, quando eu falo de igreja, estou falando do lar. Cada casa agora é uma igreja, irmãos. O Senhor precisa de homens e mulheres que estão aí para voltar a andar, para voltar a ser pessoas fortes, normais, sadias, cheias de saúde, operando na fé, vivendo o milagre, confessando a palavra, salvando vida, ajudando órfão e viúva, em nome de Jesus. Cafarnaum é a casa do profeta. É a casa do profeta, queridos. Irmãos, o que se secava no telhado, o que se separava no telhado? O grão de milho, a maioria das vezes era o grão de milho. De repente aquele grão começa a descer, aquele homem. A semente começa a descer. A semente que ia mudar todo aquele lugar começa a descer. A partir de agora o Senhor estava mudando o alimento deles. E a Bíblia fala que tem que cair no solo e morrer para que as pessoas possam se alimentar daquilo, queridos. Nós precisamos morrer diariamente para que as pessoas possam se alimentar de nós. Chegou o tempo de nós se tornar alimento, amados. Quando nós falamos que o Senhor está selecionando o melhor alimento, o Senhor está falando de mim e de você. Nós hoje seremos e somos os melhores alimentos para essa geração. Só que nós precisamos morrer diariamente, amados, até isso frutificar em nós, porque nada é por nós, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele.
Querido, se a gente entender os princípios desse ensinamento, que é um dos principais, um dos mais importantes princípios, não estou dizendo que os outros não são, mas esse é o principal, um dos principais. Eu quero concluir aqui agora, irmãos. Nunca diga que é impossível ou improvável. Oh, Ramantuco, tem um buraco no teto, irmãos. Tem uma saída no teto da sua casa aí agora. Que é a nosso favor. Olha só que interessante. O caminho é Jesus e a luz vai brilhar. Irmãos, e eu fico com esse último versículo aqui de Lucas. Hoje vimos coisas extraordinárias. Ei, pega o seu violão, Matheus, fazendo um favor, filho. Eu quero declarar sobre a tua casa. Que nós, aqui a minha casa é aquilo que eu vivo. Eu sou representação do meu lar. Eu represento a minha casa, queridos. Então, o meu lar, a partir de hoje, a partir de mim, vai viver e vai ver as coisas extraordinárias do Senhor. Então, queridos, aquele paralítico representava a própria cidade, o estado da cidade. Em que estado a cidade estava? Em que estado a cidade estava? Ela estava paralítica, ela estava parada, da dependência de alguém trazer alguma coisa para ela. Mendigando, queridos. Cheirando mal, em trevas, sem uma perspectiva de vida. Sem um entendimento de que existia uma promessa sobre aquele lugar. Eu quero te dizer algo, queridos. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. Existe algo que o Senhor falou a teu respeito. Existe um favor que o Senhor tem com a tua vida. Existe um alimento puro, queridos. Nós se alimentamos de um alimento puro e se tornamos um alimento puro. Querido, nós precisamos se alimentar até se tornar um alimento. Aquele homem é o grão que desceu à terra. E aquele homem, irmãos, ele trouxe vida para aquele lugar. Porque a Bíblia fala que muitos aceitaram o Senhor. Muitas vidas foram transformadas. Querido, existe uma sociedade na nossa cidade que precisa desse alimento que eu e você temos. Existem pessoas da nossa família que precisam se alimentar desse alimento que eu e você somos. Então, querida, em nome de Jesus, o tempo de trevas acabou. A luz chegou, amados. E o lugar voltou novamente a ter o nome de conforto e consolo. Ele está em duas tribos que foram levantados pelo Senhor. Duas tribos que fazem parte das 12 tribos, amados. O Senhor tinha um propósito muito forte. O Senhor tinha uma palavra, tinha uma promessa. Mas alguma coisa aconteceu de errado no caminho e eles perderam o foco. Querida, eu não sei o que aconteceu com a tua vida. Eu não sei o porquê que muitas são as vezes que nós pensamos mais em parar, em desistir, do que perseverar. Não sei o que você ouviu, amados. Não sei o que tanto te intimidou, tanto que te entristeceram. Mas em nome de Jesus, amados, nós não estamos pautados em nada disso na condição de salvação, irmãos, e na condição de vivermos o milagre de Deus. Nós estamos aqui diante de uma graça que se fala que é um favor imerecido, mas, irmãos, em nome de Jesus, nós fomos alcançados. Vamos sair agora desse estado de paralisia e vamos voltar a andar, amados, vamos voltar a correr. A primeira coisa que esse homem fez foi sair pulando, foi sair correndo, foi se colocar em movimento. Querida, em nome de Jesus, comece a se movimentar. Comece a se movimentar. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, irmãos da casa da família, vamos se movimentar. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de a gente ser incrédulo ao ponto de se tornar pessoas individuais, amados, e achar que a bênção é só minha, que a bênção é da... Não, querida, em nome de Jesus. Quando aquele homem saiu pulando e glorificando a Deus, irmãos,
O cenário de Cafarnaum mudou.